Podcast Unesp. Nesta terça-feira, 1º de dezembro, é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. A data foi instaurada em outubro de 87 pela Assembleia Mundial de Saúde com colaboração das Organizações das Nações Unidas, mas só foi adotada no Brasil no ano seguinte, em 1988. O objetivo é despertar a consciência da necessidade de prevenção, aumentar a compreensão sobre a doença e promover análises da sociedade e órgãos públicos sobre o vírus. Estima-se que atualmente cerca de 36 milhões de pessoas em todo o mundo estão contaminadas com HIV. No entanto, apenas 41% dos doentes recebem acompanhamento médico, de acordo com informações da ONU. Alexandre Naime Barbosa, infectologista da Unesp em Botucatu, avalia a importância da data. É muito importante que essa data seja lembrada anualmente, porque apesar de todos os avanços científicos nesses últimos 34 anos de luta contra a AIDS, a cada 2 horas, 3 pessoas morrem em decorrência da infecção pelo HIV no Brasil, o que totaliza mais de 12 mil óbitos todo ano. E a maioria dessa tragédia cotidiana ela é composta por pessoas jovens que deviam estar com a saúde em pleno funcionamento, atuando na força de trabalho, contribuindo para o crescimento do país. Na minha opinião, é um verdadeiro saldo de guerra, e isso acontece por conta de 3 fatores. Existe uma falha bem clara nas políticas públicas de prevenção. Em segundo lugar, infelizmente, o diagnóstico da infecção pelo HIV no Brasil ainda é bastante tardio, e existem falhas na rede de assistência às pessoas vivendo com HIV/AIDS. Apesar do programa brasileiro ser, em geral, muito bom, algumas falhas pontuais acabam também contribuindo para que a mortalidade seja muito grande. O especialista analisa a epidemia nos grupos etários brasileiros. Entre os mais jovens, está acontecendo um aumento muito grande no número de casos novos. Nos últimos 6 anos, houve um aumento de mais de 50% entre a faixa etária de 15 a 24 anos. De forma mais alarmante, semana passada, na cidade de São Paulo, foi divulgada uma pesquisa em que mostra que os casos em adolescentes de HIV triplicaram. Se você olhar a população brasileira como um todo, a epidemia parece estável, com cerca de 40 mil casos por ano. Só que tem algumas populações, como jovens, por exemplo, em que essas taxas estão crescendo assustadoramente. Para que isso seja, de alguma forma, combatido, nós temos 2 frentes mais importantes. A primeira é deixar as campanhas de prevenção mais direcionadas ao público-alvo. Fora isso, a gente percebe que, apesar das campanhas existirem, a população em geral perdeu muito o medo da AIDS, aquela coisa de doença fatal, uma sentença de morte, ficou no passado. Fato é que a recente pesquisa que analisou os hábitos da população brasileira mostrou que, apesar de 94% da população brasileira saber que a melhor forma de evitar o HIV é usando preservativo, cerca de 45% não usa camisinha, então mostra claramente que as pessoas têm a informação, mas não usam essa informação em relação à prevenção. Então a gente sabe que a camisinha ainda é a barreira mais efetiva contra o HIV. Se ela é usada de forma consistente, ela é 100% efetiva em bloquear a transmissão. Mas existem métodos adicionais que podem ser altamente efetivos, como, por exemplo, a profilaxia pós-exposição ao HIV, que é você tomar as medicações em até 72 horas. Então, além da camisinha, nós temos hoje em dia a PrEP contra o HIV, que permite mais uma forma de prevenção. Renato Coelho, de São Paulo, para o Pode Viver Bem Unesp. Podcast Unesp.